Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar e Família. Espero que todos tenham tido uma excelente semana. Agradeço a presença de todos, convido a se inscreverem em nosso canal, curtirem, compartilharem os nossos vídeos, comentarem, deixarem seu olá, seu estou ouvindo, ou alguma pergunta, algum esclarecimento que a gente pode auxiliar de alguma forma, a sua sugestão, o seu feedback a respeito dos nossos evangelhos, ou também das nossas atividades. Convido também para as nossas atividades que são realizadas de forma online, a Reforma Íntima, que se dá todos os sábados, às 15 horas, das 15 às 17 horas, que é o momento em que a gente deixa os nossos afazeres para pensar em nós, na nossa reforma íntima, reforma interior. A reforma interior não é nada mais que olhar aquilo dentro de nós que já temos condições de modificar, os nossos vícios, os nossos defeitos, aquilo que a gente ainda não consegue identificar, mas que nem por isso deixamos de ter, e tentar a cada dia, através das lições do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, nos moralizarmos, nos evangelizarmos, nos modificarmos, buscando sempre a nossa evolução moral, espiritual e também a nossa evolução intelectual, a nossa sabedoria, para conseguirmos nos auxiliar. Convido também a nossa irradiação, que é um momento ecumênico de todas as religiões, a todos aqueles que quiserem de alguma forma doar as suas energias, os seus pensamentos, os seus sentimentos, aqueles que necessitam. Muitas vezes a gente tem vontade do trabalho no bem, tem vontade de ser útil, mas falta oportunidade, falta um local. Às vezes a pessoa que nos ouve não é de Cuiabá, não é de Mato Grosso, na sua região não tem um centro espírita ou não tem um local que possa fazer solidariedade, caridade, ser útil. A irradiação é essa proposta de todas as religiões, independente de ser católico, espírita, evangélico, qualquer religião pode participar. É um momento de oração e irradiar o pensamento no amor, no bem, na paz. E esses pensamentos que são emanados e transformam em energia espiritual, essa energia espiritual é utilizada pelos benfeitores para auxiliar aqueles nossos irmãos que necessitam. Essa energia não é direcionada a um grupo A, a um grupo B, a um local. Ela é uma energia entregue aos benfeitores e eles a utilizam conforme eles necessitarem. Há uma pessoa doente, há uma desobsessão de alguém, há um auxílio de um lar, há uma pessoa que se encontra doente, há os países que se encontram em guerra. Eles utilizam de várias formas. E também nós temos o nosso evangelho de forma presencial, também nas terças-feiras, a irradiação é às 20h30, e o nosso evangelho de forma presencial somente, no Centro Espírita Ceareiros do Bem, é às 19h30. Estejam todos também muito convidados, aqueles que moram em Cuiabá e querem ter a oportunidade também de conhecer a nossa casa, aqueles que não conhecem, receber um abraço aconchegante. É um local que serão muito bem recebidos também. Então vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar. Mestre querido, irmão, amigo, de todas as horas, Jesus, agradecemos a oportunidade do Evangelho, convidamos
a equipe espiritual responsável por essa atividade do Centro Espírita Cearedes do Bem, bem como os nossos benfeitores, que possam nos auxiliar com a intuição e a inspiração para que consigamos ter melhor compreensão da lição e podermos então colocá-la em prática nas nossas vidas, na nossa família. Agradecemos imensamente todo o amparo que recebemos. Convidamos também a estar conosco realizando esse Evangelho todos os nossos irmãos que de forma direta ou indireta estejam atrelados à psicosfera do nosso lar, influenciando-nos e sendo influenciados por nós, para conosco realizarem este Evangelho em seu próprio benefício. Sabemos que muitos deles nutrem por nós e pela fé que professamos o amor ao Cristo, o amor ao bem, causa desconforto por ainda não compreenderem esse infinito amor. E então dizem-se, de alguma forma, contra os ensinamentos de Jesus e contra a nós que, utilizando deste conhecimento, realizamos ou tentamos realizar o bem no mundo. Que eles também possam ser convidados ao Evangelho e auxiliar a eles mesmos na sua própria evolução, buscando o autoconhecimento para verificar a necessidade de evoluir, de se engrandecer enquanto espírito. Que assim seja, Senhor. O problema difícil. Entre os comentários da noite, um dos companheiros mostrou-se interessado em conhecer a questão mais difícil de resolver nos serviços referentes à procura da luz divina. Em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema? Depois de assinalar várias considerações ao redor do assunto, o mestre fixou no semblante uma atitude profundamente compreensiva e contou. Um grande sábio possuía 3 filhos jovens, inteligentes e consagrados à sabedoria. Em certa manhã, eles altercavam a propósito do obstáculo mais difícil de vencer no grande caminho da vida. No auge da discussão, prevendo talvez consequências desagradáveis, o genitor benevolente chamou-os a si e confiou-lhes curiosa tarefa. Iriam os 3 ao palácio do príncipe governante, conduzindo a algumas dádivas que muito lhes honraria o espírito de cordialidade e gentileza. O primeiro seria o portador de rico vaso de argila preciosa. O segundo levaria uma corça rara. O terceiro transportaria um bolo primoroso da família. O trio fraterno recebeu a missão com entusiástica promessa de serviço para a pequena viagem de 3 milhas. No entanto, a meio do caminho, principiaram a discutir. O depositário do vaso não concordou com a maneira pela qual o irmão puxava a carroça delicada, e o responsável pelo animal dava instrução ao carregador do bolo, a fim de que não tropeçasse, perdendo o manjar. Este último aconselhava o portador do vaso valioso para que não caísse. O pequeno séquito seguia, estrada afora, dificilmente, porquanto cada viajor permanecia atento à obrigação que dizia respeito aos outros, através de observação acaloradas e incessantes. Em dado momento, o irmão que conduzia o animalzinho ouvida a própria tarefa, a fim de consertar a posição da peça de argila nos braços do companheiro, e o vaso premido pelas
inquietações de ambos, escorrega de súbito para espatifar-se no cascalho poeirento. Com o choque, o distraído orientador da carroça perde o governo do animal, que foge espantado, abrigando-se em floresta próxima. O carregador do bolo avançava para sustentar a fuga, internando-se pelo mato adentro, e o conteúdo de prateado bandeja se perde totalmente no chão. Desapontados e irritadiços, os 3 rapazes tornam a presença paterna, apresentando cada qual a sua queixa e a sua derrota. O sábio, porém, sorriu e explicou-lhes: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intricante problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos de responsabilidade que compete aos outros, as nossas viverão esquecidas. Jesus calou-se, pensativo, e uma prece de amor e reconhecimento completou a lição. Essa lição é fantástica porque Jesus nos convida a pensar a respeito de nós mesmos em relação aos nossos problemas. Quais são as nossas dificuldades, os nossos reais problemas? Qual é o seu problema que me ouve? Qual é o nosso problema? Será que o nosso problema ele é real? Ou será que o nosso problema nós estamos carregando, dizendo que é nosso, mas ele não é nosso? Vamos entender. Jesus aqui explica através de uma história que havia um pai muito sábio e haviam 3 filhos que eram inteligentes e consagrados à sabedoria, mas eles estavam se perdendo um pouquinho a respeito desse problema. Discutiam e o genitor percebeu então que aquilo não iria levar a nada, que eles precisavam de algo prático para eles entenderem então essa tarefa de encontrar o verdadeiro problema. Então dá uma missão a cada filho, dá uma responsabilidade a cada filho. E cada filho teria que entregar a um príncipe, cada qual o seu presente. Um tinha que levar uma argila preciosa, o outro uma corça, um animal raro, e o outro um bolo primoroso da família. Cada um deles ficou responsável em entregar a este príncipe um objeto, uma coisa. E seguiram os 3 juntos pelo caminho. Mas cada um, ao invés de ficar responsável e preocupado em carregar aquilo que lhe foi confiado, ficou mais preocupado com a forma que o outro estava carregando, com a forma como o outro estava se conduzindo a respeito do seu presente. Então os 3, nessa desatenção de focar mais no problema do outro do que no seu próprio, de confiar, de guardar, de cuidar do seu próprio presente, ao príncipe acabou por perder cada um o seu presente e ficaram os 3 sem nenhum presente. Então voltaram ao pai desapontados, porque na tentativa de salvar o presente do outro, um perdeu o seu próprio.
na tentativa de correr atrás do animal do outro, perdeu o bolo que carregava. Então, na tentativa de resolver o problema dos outros, perderam o seu próprio problema a resolver. E aí Jesus então narra de uma forma muito especial, dizendo que esse pai disse a esses filhos, após o fracasso da lição, que aproveitassem o ensinamento do caminho. E eles voltaram, como é natural, irritadiços, e derrotados, porque a missão que foi confiada a cada um, eles fracassaram naquela missão, na tentativa de deixar o outro não fracassar, porque ficavam fazendo apontamentos aos outros, auxiliando aos outros e se perderam. E Jesus aqui então conclui: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intricado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos de responsabilidade que compete aos outros, as nossas vivem esquecidas. Olha que fantástico esse ensinamento do Cristo. Será que os problemas que a gente carrega hoje são nossos mesmos? Ou será que os problemas que a gente carrega é porque o meu filho não está fazendo o que eu quero, não é da forma que eu quero, ou o meu esposo não é da forma que eu quero, não pensa como eu quero, não age como eu quero, a minha família não é da forma como eu gostaria, não age como eu gostaria, não pensa como eu gostaria, o meu chefe não faz o que eu quero, o meu empregado não age como eu gostaria. Os problemas são nossos ou são de cada um? Os trabalhadores que trabalham comigo, os meus irmãos de religião, não agem como eu quero, não gostariam como eu quero, e eu fico ali preocupado, porque fulano parece que tá desequilibrado, porque fulano parece não sei o que, mas chegar e perguntar pro fulano, nada, né? Chegar e auxiliar, nada, mas apontar, olha, segura o bolo, olha, você tá conduzindo de forma errada o animal. A gente é ótimo para fazer apontamentos da vida dos outros. A gente é ótimo para analisar o que tem de errado nos outros, na vida dos outros, nos problemas alheios. E tem gente que fica às vezes até sem dormir, preocupado com o problema dos outros. Às vezes fica depressivo, tem sérios problemas, acarreta sérios problemas para si mesmo, porque está preocupado com o problema dos outros. Nós que somos pais, temos muito isso. E Jesus aqui coloca a palavrinha chave, que a gente não gosta de ouvir, mas que é muito real. Intrometer-se. Muitos dos pais são intrometidos. Intrometidos. Não deixam os filhos errarem. Não deixam os filhos viverem as próprias experiências. Não deixam os filhos terem oportunidade de acertarem por outro caminho. Não deixam os filhos serem como eles gostariam de ser, como eles são. Querem que os outros sempre correspondam às próprias expectativas. Mas Jesus aqui nos fala que sempre quando há um intrometido, há alguém que esquece das próprias responsabilidades. Então, se eu muito fico preocupado com o problema dos meus irmãos, dos meus familiares,
dos meus amigos, de quem quer que seja, eu deixo de me preocupar comigo mesma. Eu deixo de me preocupar com os meus próprios problemas. Eu deixo de olhar para mim, para olhar para o outro. Então Jesus aqui nos diz que esse é o problema mais difícil. Esse é o verdadeiro problema. Porque de fato, se eu passo muito tempo vendo, tentando resolver os problemas dos outros, mas não resolvo os meus próprios problemas, vai ter um grande problema. Porque além de eu não ajudar o outro a resolver o próprio problema dele, porque compete ao outro resolver e não a mim, eu também não estou resolvendo o meu problema. E às vezes, se eu resolvesse o meu próprio problema, o outro, consequentemente, resolveria o seu. Porque às vezes o problema do outro somos nós. A nossa intromissão, a nossa forma de tentar controlar, manipular, dizendo que está auxiliando ou intervindo. E os nossos benfeitores, os benfeitores, eles nos mostram exatamente como deve ser a ação de alguém que ama, de alguém que quer o bem. E nós, pais, principalmente pais, deveríamos olhar para eles, que são os nossos mestres, os nossos benfeitores, e agir como benfeitores dos nossos filhos. Até porque Deus nos confiou para auxiliarmos eles assim como benfeitores e não como donos, propriedades. Não é porque é do seu sangue que é seu. Não é porque carrega a sua carga emocional, psíquica, tá na sua família, que é seu. Até porque a nossa família mesmo, é toda a humanidade. Somos todos irmãos. E às vezes, quando a gente tem esse olhar mais amplo, a gente para de se perder nas pequenezes que existem. E a gente para de se importar com as picuinhas para a gente se importar com algo muito maior. À luz dos nossos benfeitores, que não intervêm nas leis divinas, eles não são intrometidos. Se nós temos uma experiência para passar, eles permitem que nós passemos por todas as experiências, porque eles sabem que se estamos caminhando para essa experiência é porque nos é necessária essa experiência. Eles não intervêm de forma a nos proibir de passar por aquela experiência, mas sim auxiliam quando estamos com dificuldade, quando lhes é permitido, não intervindo nas leis divinas, não deixando que a gente sofra as consequências das nossas ações. Não dessa forma que eles intervêm. Eles intervêm quando são chamados, primeiramente, quando nós os chamamos. Então, se alguém quer ajuda, quer a nossa ajuda, primeiro ele vai nos pedir. Não é assim? Quando a gente precisa de ajuda, quando a gente, uma criancinha pequena, cai, se machuca, ele não vem, papai, mamãe, dodói, pra gente fazer o curativo. Ou a gente vê que o filho vai cair, já quer colocar alguma coisa para não deixar cair. Aí depois que cai, antes mesmo da criança chorar, a gente, ai meu Deus, cortou! E vai na frente. Como será que a gente é? Eu também me vejo nessa lição. Será que a gente está sendo muito intrometido ou será que a gente está permitindo as pessoas terem as suas próprias experiências? E será que estamos fazendo o que nos compete ser feito? O que viemos fazer? O que compete a cada um? Não nos
em um dos evangelhos anterior, um dos primeiros, falava sobre isso. Que se cada um fizesse aquilo que se compete no local que lhe é próprio, o mundo seria um lugar muito melhor. E se hoje o mundo não é tão bom ainda, é porque estamos com certeza deixando de fazer o que nos compete ser feito, seja por qualquer motivo que for. Talvez por olharmos muito para o que compete ao outro fazer e não a nós mesmos. E a gente sempre espera que o problema do outro seja resolvido por nós, mas os nossos próprios problemas, quem resolverão? Serão nós mesmos, não concordam? Então, que a gente possa compreender essa lição e ver que não temos que intervir, que intrometer nos problemas alheios, mas temos sim que devemos intervir e intrometer nos nossos próprios problemas, para que eles sejam resolvidos por nós. E resolvendo a nós mesmos, deixando a nossa luz interior brilhar, essa claridade que será emanada por nós, auxiliará sim aos outros a enxergarem as suas próprias luzes. Ninguém é iluminado pela luz alheia. Cada um ilumina-se a si mesmo. Então vamos fechar os nossos olhos para a nossa oração. Pai querido, ajude-nos, Senhor, a olhar nesse instante para dentro de nós. Olhar aquilo que realmente somos, aquilo que realmente necessitamos trabalhar em nós, aquilo que realmente trazemos por problemas. Que ao olhar para os nossos problemas, possamos encontrar mecanismos de auxílio a nós mesmos, de nos auto-iluminarmos, de nos auxiliarmos e nos dê compreensão para saber respeitar e compreender os problemas alheios, sabendo que são para nós lições, experiências para não copiar nas nossas vidas ou também exemplos a ser seguidos, mas que possamos apenas olhar, não nos coloquemos na condição de intrometidos. Dai-nos a resignação de, nos momentos em que algo nos desagrade, que a dor nos chegue pelo um problema do meu irmão, de alguém da minha família, que eu tenha a resignação de compreender que cada um tem a sua jornada e a sua necessidade de experiência, que eu compreenda pela resignação que se o outro necessite, que o Senhor possa sempre fortalecê-lo, mas que eu não seja aquele que, a pretexto de auxiliar, a pretexto de me colocar maior do que ti, eu seja intrometido nos problemas alheios. Que eu saiba sempre o meu lugar, que saibamos sempre o nosso lugar, o local que nos é próprio e que compete a nós mesmos, as tarefas que necessitamos desempenhar a nós mesmos. Agradecemos, Pai, por essa lição tão valiosa e que possa também auxiliar todos os nossos irmãos que estão ouvindo este Evangelho, seja os nossos irmãos que acompanham nesse instante, indo até seus lares, realizando essa limpeza psíquica nos lares, auxiliando-os com um passe, com a fluidificação da água, na restauração energética daquele ambiente,
mas também auxiliando a todos os nossos irmãos que se encontram no mundo espiritual e que também possam ser socorridos, amparados e auxiliados, cada um naquilo que necessita. Agradecemos imensamente pela oportunidade do Evangelho em família e que possamos sempre amarmos uns aos outros, como o Senhor nos ensinou, a grande família universal. Que assim seja. Boa noite a todos, espero que tenham uma excelente semana e aguardo a todos com a graça de Deus na próxima segunda. Até lá, grande abraço.